Bora para o passo a passo de degradê navalhado, começando com o pente 2, fazendo o movimento em C, não é tirando a máquina, pessoal, é fazendo o movimento em C. A gente vai subir com o pente 2 baixo até a recessão média, como vocês estão vendo, a gente sobe a máquina até a recessão média, chegou na recessão média, a gente faz o movimento em C. E sempre que passar do final da orelha, a gente vai descer um pouco a máquina. Reparem que eu estou fazendo uma linha reta até o final da orelha, fiz uma linha reta até o final da orelha, passou do final da orelha, eu desço um pouco a máquina. Com todos os pentes a gente vai fazer dessa mesma forma. Esse tutorial, pessoal, eu fiz ele bem detalhado aí, um passo a passo bem explicado para vocês. Agora com a máquina de acabamento ao contrário, ali na recessão baixa, a gente vai fazer uma marcação da mesma forma que eu falei. A gente faz uma linha reta até o final da orelha, passando do final da orelha, a gente já desce um pouco a máquina. Depois que a gente marcar com a máquina de acabamento, a gente vai fazer mais uma marcação, dessa vez com o pente 1 baixo, um pouco acima da marcação da máquina de acabamento, mais ou menos ali na altura de um dedo. Também, pessoal, fazendo o movimento em C. E deixe essa linha, essa marcação, o mais alinhado possível, não só essa marcação do pente 1, como também a marcação da máquina de acabamento. E quando estiver passando ali o pente 2 baixo também, sempre deixem o mais alinhado possível. Como eu falei, passou do final da orelha, desce um pouco a máquina. Essas são as marcações que a gente vai trabalhar nesse corte. A marcação da máquina de acabamento e a marcação do pente 1 baixo. E agora a gente vai trabalhar de cima para baixo para ir removendo essas marcações. Depois da marcação do pente 1 baixo, a gente vai começar a trabalhar do pente 1,5 até a 0, trabalhando de cima para baixo. E lembrando que nos pentes 1,5 e no pente meio a gente não vai utilizar a alavanca na baixa, só utilizamos no pente 2 baixo e no pente 1 baixo para criar a marcação. Agora vamos remover a marcação do pente 1 baixo, começando com o pente 1,5 alto, subindo até próximo do pente 2, fazendo também o movimento em C. A gente sobe o pente 1,5 alto até próximo de onde a gente passou o pente 2 baixo. Quando for chegando bem próximo, a gente faz o movimento em C. A distância, pessoal, é bem pequena, como vocês estão vendo. E sempre seguindo a mesma referência que eu falei no início, sempre que passar do final da orelha, a gente vai descendo um pouco a máquina. E você que está gostando do conteúdo, não se esquece de deixar o like, que isso nos ajuda bastante. Depois que a gente passar o pente 1,5 alto, a gente vai agora com o pente 1,5 intermediário, subindo ele até próximo do pente 1,5 alto. Quando chega bem próximo, a gente também vai fazer um movimento em C. Reparem que a distância é bem pequena. A gente não pode ter medo de subir os pentes, mas claro, a gente tem que prestar atenção até onde que deve subir cada pente para evitar de criar uma marcação. Como vocês estão vendo, a marcação que a gente fez com o pente 1 baixo já está sumindo. Agora a gente vai com o pente 1 alto, subindo ele até próximo de onde a gente passou o pente 1,5 intermediário. Chegando próximo, a gente também faz o movimento em C. Reparem que com o pente 1 alto a marcação já está quase saindo por completo. E como vocês viram, eu não utilizei no pente 1,5 a alavanca na baixa, só na alta e intermediária, e depois já fui para o pente 1 alto. No pente meio a gente vai fazer da mesma forma também. Já no pente 1 a gente utilizou na alta, vai utilizar também na intermediária, mas não vai utilizar mais na baixa. A gente utilizou na baixa somente para criar a marcação. Depois do pente 1 alto, a gente vai com o pente 1 intermediário, utilizando mais a lateral ali, como vocês estão vendo, e subindo até próximo do pente 1 alto. Quando chegar próximo, a gente também vai fazer o movimento em C. E dessa forma, reparem que a marcação do pente 1 baixo já saiu por completo. Então a gente já removeu a marcação que a gente fez com o pente 1 baixo. Então a gente começou com o pente 1,5 alto e intermediário, e do pente 1,5 intermediário a gente foi para o pente 1 alto e intermediário, que foi para remover essa marcação do pente 1 baixo. E agora a gente vai focar em remover a marcação da máquina de acabamento, primeiro trabalhando com o pente meio alto, também utilizando mais um lado da máquina, subindo até bem próximo de onde a gente passou o pente 1 intermediário. Quando chegar próximo, a gente também vai fazendo o movimento em C. É sempre bom também prestar bem atenção até onde que deve subir o pente, para evitar de criar alguma marcação e ficar ruim de remover depois. Então o pente meio alto a gente vai subir ele até bem próximo do pente 1 intermediário. A distância é bem pequena, pessoal. Reparem como que o degradê já está ganhando forma. Aquela parte ali da aresta, pessoal, a gente vai trabalhar depois
com a tesoura de desbaste. Depois do pente meio alto, a gente vai com o pente meio intermediário, da mesma forma, utilizando mais um lado da máquina. Reparem que o outro lado da máquina não estou utilizando, somente um lado da máquina. E a gente vai subir o pente meio intermediário até próximo do pente meio alto. Chegando próximo, da mesma forma, a gente vai fazer o movimento em C. Reparem que está ficando um bom espaço ali para a gente trabalhar com a 0 da máquina de corte e a 0 da máquina de acabamento. Aproveitando, se você ainda não me acompanha lá no Instagram, tá aparecendo aí abaixo para você. Vai lá que eu também posto muito conteúdo lá. Agora a gente vai com a 0 alta, também utilizando mais um lado da máquina, esticando bem a pele do cliente para ficar com um pouco mais de espaço ali para a gente trabalhar, subindo a 0 alta até próximo do pente meio intermediário. E da mesma forma, quando chegar próximo, a gente também vai fazer o movimento em C. Deixa aí nos comentários qual a forma que você gosta para fazer degradê, de cima para baixo ou de baixo para cima. Se você gosta de fazer degradê com marcações ou sem marcações. Eu fiz esse passo a passo, pessoal, mais devagar, bem detalhado, para vocês entenderem bem. Eu não quis fazer um tutorial rápido, quis fazer mais detalhado para ficar bem explicado. Agora a gente vai com a 0 intermediária, da mesma forma, utilizando mais um lado da máquina, porque a gente está com menos espaço ali para a gente trabalhar. E a gente vai subir também a 0 intermediária até próximo da 0 alta. Chegou próximo da 0 alta, a gente faz o movimento em C. E lembrando também de esticar bem a pele do cliente, porque assim a gente fica com um pouco mais de espaço ali para a gente trabalhar. Se você está acompanhando esse conteúdo, está gostando do conteúdo e ainda não é inscrito aqui no canal, dá essa força a gente aí, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal, vlogs de barbeiro, dicas para barbeiros, tutoriais de corte de cabelo, tudo feito com muito carinho para você. Então se inscreve aí e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Agora a gente vai com a 0 baixa, da mesma forma, utilizando mais um lado da máquina. Com a 0 baixa a gente vai subir, ó, até próximo da 0 intermediária, e quando chegar próximo a gente também vai fazer o movimento em C. Reparem que a marcação da máquina de acabamento já está dando uma suavizada. Uma dica para você que está começando agora a fazer degradê é você não trabalhar com muitas técnicas, porque isso pode atrapalhar. O que é que eu indico? É você escolher uma técnica, no máximo duas, mas que uma delas seja a sua técnica principal, e você praticar bastante ela, porque com a prática você vai conseguindo chegar num bom resultado. Então não fique a cada corte trocando de técnica, porque isso pode lhe atrapalhar. Agora com a máquina de acabamento a gente vai engrossar um pouco mais aquela marcação ali que a gente tinha feito com a máquina de acabamento, já preparando aquela parte ali para a gente passar a navalha. E lembrando que eu não estou criando outra marcação, pessoal, eu só estou deixando aquela marcação que a gente fez da máquina de acabamento um pouco mais larga, já preparando aquela parte ali para a gente passar a navalha. É bom ter bastante cuidado nessa hora também, para não correr o risco de criar mais uma marcação acima daquela marcação que a gente já tinha feito da máquina de acabamento e ficar ruim para remover depois. E depois disso a gente vai com a máquina de acabamento ao contrário, só que agora a gente vai subir essa máquina bem leve por cima daquela marcação que a gente fez no início, ó, passando ela bem suave em cima dessa marcação, e a gente já vai removendo essa marcação que a gente fez da máquina de acabamento. E lembrando novamente, pessoal, se você está gostando desse conteúdo, não se esquece de deixar o like e de deixar seu comentário também, que isso nos ajuda bastante e faz esse vídeo ser entregue para mais pessoas. Então se está gostando do conteúdo, não esquece, deixa o like, deixa seu comentário aí sobre o que está achando do vídeo, ou dicas de vídeos que você quer ver aqui no canal, que isso vai nos ajudar bastante. Como vocês estão vendo, a marcação que a gente fez no início com a máquina de acabamento já está sumindo. E lembrando também, pessoal, de não forçar muito a máquina de acabamento, é mais ali em cima da marcação que a gente tinha feito da máquina de acabamento, não é para subir muito, porque senão vai terminar criando alguma marcação que vai ser ruim de remover depois. Então é só ali em cima da linha que a gente criou a marcação da máquina de acabamento. Como vocês estão vendo, ó, a marcação da máquina de acabamento já está sumindo
E depois que passei a máquina de acabamento dessa forma, ao contrário, eu passei a máquina de acabamento também somente a ponta dela ali, em algumas áreas ali, com muito cuidado também, para não subir muito e terminar criando alguma marcação. Depois é hora da gente passar o pente meio baixo ali na parte de baixo, para tirar um pouco daquele cabelo ali, para a gente passar a navalha. Quando o cabelo ali na lateral tá mais ou menos na altura do pente 2, do pente 3, aí eu sempre gosto de passar primeiro o pente meio. Depois passei o creme para começar a passar a navalha com muito cuidado, passando a navalha bem leve. E reparem, ó, que não tá ficando marcações quando a gente tá passando a navalha. É uma marcação que muitos que estão iniciando também têm dificuldade. E um dos motivos dessa dificuldade de remover a marcação, tanto da zero quanto da navalha, é a sua máquina não estar bem regulada, tanto a de corte quanto a de acabamento. Então suas máquinas têm que estar bem reguladas. E depois de passar a navalha, tá aí o resultado, pessoal. Espero de coração que eu tenha ajudado vocês. Se você gostou, deixa o like aí e até o próximo vídeo. Valeu!